minha cruz, até uma coroa trocar. Deus é seu, Deus me perdão. Essa cruz, ela veio para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz até morrer. Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Eu gostaria de saudar os amados na paz do Senhor, que a sua misericórdia, a sua graça esteja sobre a sua casa, a sua família. Eu rapidamente quero fazer aqui, apresentar uma opinião com relação a toda a temática do problema da Igreja Universal, do Reino de Deus, e rapidamente deixar também alguns conselhos, algumas dicas concernente a palavra de Deus a estas situações. Ok. Primeiramente, eu iria dirigir-me à própria Igreja Universal Brasil, dizendo que eu acho que é o momento de que a Igreja Universal do Brasil possam realmente reconhecer os erros que andaram a cometer, arrependerem-se do pecado que andaram a fazer, a igreja de Edir Macedo e o próprio Edir Macedo, se é que ele pode se arrepender de tudo que andaram a fazer com a nação angolana e que tem feito pelo mundo fora. Esta é apenas a mensagem que eu deixo para a Igreja Universal Brasil. Agora, quanto à Igreja Universal Angola, eu gostaria de deixar a mensagem de que a direção que atualmente tomou a igreja, ou que está com a igreja, eu aconselho que devem rever toda a doutrina da igreja e também os próprios bispos e pastores devem ter a responsabilidade de buscar a face de Deus em conhecimento da palavra e buscarem também os outros servos de Deus que já detêm ministério para um aconselhamento, uma direção com relação ao que é que vão fazer com a igreja após esta controvérsia toda ou esse problema passar, depois desse problema passar. Porque, muito honestamente, como irmão, não quero julgar ninguém, mas eu digo assim, eu ainda não senti, não vi da parte da direção da própria igreja angolana, que estão de parabéns agora porque esta parte foi cumprida, que a igreja se desligou completamente do Brasil. Agora temos uma direção que vamos deixar que também que a PGR trabalhe, né? Mas eu ainda não vi da parte da direção, eu sinto alguma humildade por parte dos bispos que vão proferindo alguma coisa e o próprio bispo valente. Mas acho que há necessidade, porque é preciso que os membros ou os pastores e bispos desta igreja saibam que possam ir mesurar, saber até que profundidade a Igreja Universal feriu os membros da própria igreja e a nação angolana. Então, se não chegarem a esse discernimento, vai ser muito difícil falar-se de uma reforma verdadeiramente da igreja. Então, tudo isso começa com o quê? Tudo isso começa com os próprios bispos e pastores arrependerem-se, ainda que foram manipulados, mas eles foram coniventes e participantes de todo o erro, de toda a falsa doutrina ensinada e instaurada no seio da igreja. Eles foram as pessoas que também tomaram ação, manipulados ou não, mas eles que tomaram ação em extorquir, roubar, tirar dinheiro do povo. É necessário que esses bispos chegam a este discernimento, a esta clarificação, para poder... A primeira mensagem que devem transmitir ao povo será exatamente de que nação angolana nós pedimos perdão por isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo, mas como vocês poderão chegar a este discernimento, a esta conclusão, se vocês
ainda não despertaram com relação à falsidade da doutrina. As pessoas estão a falar de algumas coisas porque está-se a falar apenas de fogueira santa, de extorquir pessoa, mas existe uma profundidade, algo mais forte, porque Macedo, ao fundar essa igreja, ele não ensinou a doutrina de Deus à igreja. Ele ensinou a doutrina dele. É uma doutrina do próprio Macedo e não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. E muitos de vocês sabem quão distanciados vocês estão da palavra de Deus. Quão distanciados vocês estão do discernimento da salvação, do que é a salvação, do que é o reino, de quem é Cristo. Então há necessidade que a igreja, essa direção dessa igreja deve se rever, deve buscar o conhecimento, a face de Deus, para que vocês tenham discernimento da palavra e possam realmente fazer, agir para que haja essa reforma. Mas enquanto isso, vocês ainda não demonstraram para mim, como um membro, como um jovem cristão, não demonstraram para mim arrependimento da conivência de todas as ações praticadas pela Igreja Universal. Vocês não podem aparecer arrogantemente também falando, não, nós não somos parte, não, isso é mentira. Isso é uma autêntica mentira, vocês dizer que vocês não foram parte. Vocês foram parte, sim, porque vocês estavam num sistema, acreditaram, vamos assim dizer, foram feitos uma lavagem cerebral já há muitos anos, muitos despertaram, outros não, e vocês prosseguiram, mas vocês foram parte do erro. Eu posso cometer um erro estando dentro de um sistema, claro. Por quê? Porque estou a obedecer o sistema, mas quando eu despertar, eu devo pedir perdão pelas minhas ações erradas dentro do sistema na qual eu fazia parte. Isto é muito importante para demonstrar realmente que há um arrependimento de todas as más obras que foram feitas. Porque se a Universal não chegar a esse ponto, daqui a pouco, quando os angolanos voltarem a abrir a igreja, que já está nas mãos dos angolanos, vai ser a mesmíssima coisa. Então, há necessidade que agora a igreja se revê disto. Por quê? Porque nós vamos falando aqui no meu caso, sou expositor da palavra, vou fazendo exposição da falsidade. Sabemos que a falsidade não está só na Igreja Universal, tem outras igrejas praticando falsa doutrina, falsos ensinos, enganação, mentira. Então, aplaudimos até aqui que a igreja fosse entregue aos angolanos, mas agora nós vamos continuar a segurar no pé. Vamos continuar a segurar no pé das más práticas que vocês vão continuar, se vocês continuarem. Mas agora, podia-se evitar isso fazendo a coisa certa. A Bíblia Sagrada está ali, é um livro aberto, no qual vocês podem buscar a palavra em oração, entenderem a doutrina cristã e ensinarem a verdadeira doutrina. Ou, quiçá, podem pedir até a uma instituição que vos dê formação para entenderem o princípio da palavra de Deus, porque é esta coisa que Macedo não deu à igreja, não deu a pastores. Se alguns têm, talvez independentemente foram buscando, e alguns saíram de alguns outros ministérios e já conhecem, mas senão o que a gente pode ver é, honestamente falando, observar a Universal, é uma igreja sem qualquer alicerce de Cristo, em termos de palavra, conhecimento. Então há necessidade que se muda isso, e não estou falando por mal, mas estou falando para o bem, para que vocês possam realmente rever. Então não façam discursos, não, nós não fomos participantes, nós não somos coniventes. Não, vocês foram, sempre foram. Se eu fosse um pastor da Igreja Universal, eu agora reconheceria que eu fui conivente, porque eu participei. Porque eu que fiz fiz apelos na Fogueira Santa. Apesar de eu posso não acreditar, mas eu fiz. Se eu fiz, sou parte. Então, há necessidade que isso fique claro. Agora, quanto ao governo de Angola, está de parabéns mais uma vez, mas gostaríamos que também os cristãos não caíssem muito no fanatismo de olhar para o governo com olhos de que seja um adversário. O que o governo está a fazer é um trabalho necessário, mas eu ainda queria aqui deixar mais um apelo, dizer ao governo de Angola que devia apertar muito mais o cerco, porque esses indivíduos da direção da igreja, os brasileiros que aí estão, já deviam estar na cadeia se fossem angolanos. Mas vimos que estão a ponderar, a poupar por serem estrangeiros. Isso não está certo. Eu não concordo, é injustiça. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção também, deixar aqui uma palavra para o nosso governo, mesmo estando de parabéns, é dizer também que a experiência que eu tenho cá fora, eu entendo que, por exemplo, quando acontece uma determinada situação, é o momento certo para o governo agir
para fazer uma mudança de paradigma, mudar a lei, aplicar leis novas com relação a certas situações para acautelar todo esse tipo de situações que aconteceram até agora. Um exemplo eu dou, por exemplo, acredito que há um tempo atrás, durante o verão, caiu um ar-condicionado e acho que atingiu mortalmente uma criança, os ar-condicionados colocados de janela cá fora. Por essa questão, o governo deste Estado, não é? O governo desse Estado adotou uma lei que ninguém mais, já não se pode usar em edifícios ar-condicionados de janela. Mas olha, que morreu apenas uma criança, mas agora já se acautelaram para não acontecer o pior. Não vamos esperar morrer 2, 3, 4. Então a lei entra logo em vigor por causa da morte de uma criança. Então o governo de Angola deve ver o seguinte. É uma questão de... porque as experiências já estão aí, já existem. Inglaterra, acredito que bem Portugal, o Canadá, Estados Unidos. Mesmo até acredito que o próprio Brasil. As igrejas são ONGs, associações. Elas têm esse estatuto de associação e o governo deve sim monitorizar a contabilidade das igrejas. As igrejas não podem ficar assim no além. Não, elas devem prestar conta, apesar de que elas são uma organização não governamental, sem fins lucrativos, não é verdade? Mas elas devem ser monitorizadas. Quer dizer que elas têm que prestar conta e há regras como eles devem gastar o dinheiro. Uma ONG não pode estar se meter em outras coisas que são, vamos assim dizer, fins não destinados à ONG. Aquilo que o Bispo Macedo fez no Brasil e em outras partes, que foi comprando empresas. Não pode. E tem que se incentivar que haja um corpo diretivo, ou vamos assim dizer, um presbitério, não vamos falar mais sacerdócio por no passado, mas um presbitério, um corpo constituído pelo menos por 10, 15 pessoas que governa a igreja. A Bíblia é bem clara com essa relação a isso. Tem que haver um governo, não pode ser um indivíduo. O indivíduo só não pode ter autoridade suprema sobre a igreja. Se ela tem esse estatuto, ela deve ter um corpo diretivo. E esse corpo diretivo, ou esse presbitério, é que vai nomear um presidente, se for a necessidade, como elas quiserem. Mas esse corpo é que responde, é o board da igreja, é o corpo que governa essa igreja. Para quê? Para evitar com que muitos desses pequeninos que estão aí a se levantar, porque tem muitos macedos em Angola já, isso não tem mais como, porque muitas dessas pequenas igrejas, até a nível pentecostais, neopentecostais, que estão por ali, existem muitos meninos que se meteram no cabritismo, no negócio de igreja, e o ídolo deles é Edir Macedo. Então, não se surpreendam que daqui... o governo vai fazer o trabalho que tem que fazer, depois vai tomar uma decisão final, a igreja poderá ser entregue aos angolanos e eles continuarem. Mas fora do que a Igreja Universal já fez, ou a situação que passaram, vão surgir outros macedos que já estão espalhados pela nação angolana. Vão fazer exatamente a mesma coisa ou pior que Edir Macedo. Então a necessidade que o governo instaura, tem que aplicar leis, normas, regras para gerir. As igrejas devem prestar conta. Cá fora, um exemplo, as igrejas, as pessoas dão oferta, as ofertas têm que ir em envelopes, os envelopes têm nome, os envelopes têm que ser guardados até 5 anos. A contabilidade da igreja é auditada pelo revenue do país, quer dizer, como a AGT. A AGT deve auditar as igrejas, saber os valores que têm e as contas bancárias das igrejas. São contas bancárias controladas também pela própria AGT, para saber como é que está a movimentar o dinheiro. Isso tem aspectos muito importantes, tanto de segurança como outros, porque para ver se há financiamento do terrorismo e outras coisas. Então há necessidade que se vê isso. E não só para evitar que tenhamos mais outros Edir Macedos, pastores que podem causar danos à nação e fazerem coisas como estamos a ver que está a acontecer. Há necessidade de que o governo de Angola impõe regra, controle, administra. Essas igrejas têm que ser controladas, têm que saber
as finanças como estão a usar, onde é que estão a colocar os benefícios da igreja, tem que saber que salário foi estipulado para o pastor, todas essas coisas têm que ser controladas para evitar, porque aí temos muitos Edir Macedo. Posso garantir, existem muitos Edir Macedo, jovens a pregar heresia, falsos profetas como o profeta Eliseu, como o profeta Calado, como falsos pastores, jovens que estão por ali. Há necessidade de que o governo põe ordem nesse país. E vão encontrar muitas dessas igrejas espalhadas pelo país. Então há necessidade que o governo já deve se acautelar, porque é responsabilidade do governo, segundo a Bíblia Sagrada, em Romanos também 13, né? Romanos 13 fala exatamente disso, que é responsabilidade do governo, autoridade, de que Deus concede, confere isso ao Estado para que possa gerir, possa governar a nação em harmonia e fazer sentir a lei. Para quê? Porque a igreja não depende da lei do Estado, ela rege-se pela palavra de Deus. Mas as regras do Estado em si, elas não ferem a igreja. Elas não ferem a igreja, dá a liberdade religiosa, praticar, mas dentro da própria Bíblia Sagrada não há nada que fere o ser humano, não há nada que, a não ser que haja uma má interpretação da própria palavra, mas senão a palavra de Deus, ela não fere ao ser humano, não vai contra a vida humana, não peca contra... Não, a palavra de Deus é o exemplo de uma sociedade. O ensino que temos na palavra de Deus tem que ser o exemplo de uma sociedade. O que tem acontecido é as heresias, os falsos ensinos desses indivíduos que vão levando a Bíblia para outro caminho, para benefício próprio, colocando ditadura, colocando sistemas religiosos de escravatura, como vimos acontecendo com a Igreja Universal. Então são essas coisas que o governo deve acompanhar. O governo deve acompanhar essas coisas para evitar, porque, digo uma coisa, hoje Macedo sai, e as suas sementes estão espalhadas pela nação toda. E não só, tem outras instituições também estrangeiras que já vieram, já colocaram algumas igrejas que também são de direito angolano, mas elas são influenciadas por igrejas que estão fora de Angola. E muitas delas, nós que vamos monitorizando, sabemos que muitas delas estão completamente desviadas, estão dedicadas ao materialismo, ao falso evangelho, ao falso ensino, na extorsão da pessoa, levando as pessoas à ditadura, um sistema religioso fora do comum da palavra de Deus, fora daquilo que é a verdade. Há necessidade que o Estado angolano preste atenção nessa situação, aos caros deputados, tem que ver, temos que pôr ordem na nação. A nação não pode andar conforme está andando. A Angola não pode ser um país onde todos que querem fazer dinheiro, de qualquer maneira, entrem e façam, até com a religião. Não pode. Tem que haver respeito. A nação tem que tem que seguir um caminho certo, segundo aquilo que também é a vontade de Deus. Então, este é o meu conselho ao governo de Angola, que realmente tem que haver auditoria às finanças da igreja. Estes meninos pastores que andam aí a abrir igrejas, igrejinhas, ficam a pregar outros evangelhos que não têm nada a ver com a palavra de Deus, simplesmente porque o fim deles é o lucro. A necessidade que o Estado angolano põe ordem nisso, porque o nome de Cristo está a ser manchado. Esta é outra parte espiritual que não tem nada a ver com o governo, mas o nome está a ser manchado por causa desse. E está previsto na Bíblia Sagrada, mas que o Estado faça o seu trabalho e que possamos ter uma nação onde haja liberdade religiosa e o direito ao culto e à escolha, todas essas coisas que nos confere a própria Constituição. Agradeço a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a minha breve opinião e gostaria que, pronto, aqueles que ouvirem, se tem alguma coisa para dizer o contrário, também possam fazer no rodapé, é livre. E eu me despeço então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bye bye.